Você tratou no seu livro de crimes específicos. E de não crimes, E de não que crimes. é muito interessante, porque sempre que a gente fala em psicopata, a gente fala em pensa crime, em crime. Né? E mesmo no crime, eu estava pensando antes de vir para cá, você vê certa diferença. Eu estava pensando, por exemplo, as pessoas dizem, a criminalidade vai ser diminuída com a educação, com... Não, mentira. Não é? Vai ser diminuída Não toda na criminalidade não psicopata. Não precisa. Criminalidade é uma coisa, crueldade é outra. A crueldade não será diminuída com a educação. Não, claro que não. Então, lembra um caso, por exemplo, lembra o caso daquele menino João Hélio, por exemplo, Lembro, que foi claro. arrastado, aquele caso horroroso. E aí você compara esse caso com o caso do ladrão que roubou o carro lá no sul e tinha uma criança dentro Bárbaro. e ele abandonou o carro, deu parte do pai da criança à polícia Ligou por ter pra abandonado a polícia. criança. Você soube disso? Ainda deu uma bronca no pai. uma Você não é que bronca. deixa a criança O dentro do carro. delito é o mesmo. Exatamente. Em termos de criminalidade, o crime é o mesmo. Roubaram. Agora, você vê a crueldade e no outro não. A psicopatia você tem o leve, o moderado e o grave. O leve é o estelionatário, que todo mundo acha muito graça, mas eu acho um absurdo. O cara É o dá vigarista, um golpe, né? É um 171. No 71, o cara dá um golpe numa velhinha, a velhinha fica sem alimentação, sem remédio e todo mundo ri. O moderado é aquele que não mata, mas manda matar. É ligado mais à corrupção, é aquela coisa eminência parda ali da maldade. E o grave, o serial killer, que bota a mão na coisa. O que acontece é que todos têm uma deficiência de sentir muito grande. Agora, é óbvio que uma educação que estimula uma falta total de limites, uma sociedade que estimula uma cultura de esperteza, uma sociedade que as capas das revistas só tem gente do mal. Da fama e Né? da Essa- notoriedade. A gente está né? estimulando, porque... Tipo Lindenberg. Agora, outra coisa absurda no Lindenberg, crime passional. Isso é outra coisa que é um absurdo. Porque como é que um psicopata pode cometer crime passional se ele não ama ninguém? Ele tinha com aquela menina, era uma coisa de posse. O meu brinquedo, isso aqui. Como é que meu brinquedo não está querendo brincar? Então, aquilo ali foi uma coisa terrível. Ele manipulou a imprensa o tempo inteiro, ele manipulou a polícia, ele fez o que quis, na hora que quis. Ele deitou e rolou. O Isso é medo de inédito. encarar o mal é tão Exatamente. grande que a pessoa fecha os olhos para esse absurdo. O cara torturou 2 meninas em rede nacional durante 5 dias. Não é? E todos fecharam os olhos para isso. Porque é mais fácil fechar os olhos para isso do que admitir que tem gente que nasce ruim. Se você tem um problema desse, como é que deve ser o caminho? Primeira coisa, a melhor coisa para tudo é o conhecimento. Né? Então, eu não gosto de ser porta-voz de más notícias de jeito nenhum, mas eu também não gosto de ver gente inocente e vítimas sendo feitas sistematicamente e a gente não poder fazer nada. Eu acho que o livro, antes de tudo, é quase um manual de instrução, né? Para a gente poder identificar essas pessoas e para a gente poder salvar mais pessoas. Tem tudo aí. As características, a maneira de agir, se é criança, se é adolescente, o marido, a própria Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, tem o caso dela aí. Uma vítima, com certeza, de uma conduta psicopática, quer dizer, a própria pedofilia, porque, na minha concepção, não existe pedofilia sem um perverso, sem uma pessoa por trás. Essa é a minha opinião, deixo isso muito claro. E essas pessoas são diferentes. Especificamente no caso da Dani, que eu chamei até um caso mais detalhado, e que a Glória teve essa gentileza de ceder os endereços, então as pessoas podem ir acompanhando, e é uma aula, chegou a ser uma aula para mim, porque você vai vendo etapa por etapa a maneira de manipular, a maneira de agir, de seduzir e de buscar incessantemente poder, fama, status, coisas que a gente não pode alimentar na sociedade, porque isso também me deixa um pouco preocupada, que tipo de sociedade a gente está alimentando para poder essas pessoas estarem arrumando espaço nessa praia, né?